nosso programa Interview desta quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2016. Ainda há tempo ainda de desejar feliz ano novo para você, já que estamos iniciando esse ano de 2016, e desejar a você tudo de melhor na sua vida. E hoje o nosso programa Interview não é diferente, recebemos mais uma personalidade, uma pessoa que vem desenvolvendo um projeto missionário ao lado da igreja do Instituto Bethel Brasileiro aqui na cidade de Cajazeiras, o PROMIB. E o nosso programa de hoje será um programa especial. Além de conhecermos um pouco da vida do pastor Ivan Ramos, iremos também ter um momento de oração, um momento de conversa com outros pastores, membros do Instituto Bethel Brasileiro aqui em Cajazeiras, que vem desenvolvendo esse trabalho missionário. E a gente vai saber um pouco realmente do que é realmente o Instituto Bethel, que vem desenvolvendo esse projeto em Cajazeiras. E no último sábado a cidade de Cajazeiras acompanhou realmente a missão de todos os evangélicos que realizaram uma caminhada nas principais ruas de Cajazeiras. Então, pastor, mais ou menos para a gente começar do começo, como diz o poeta, né? O senhor nasceu aonde? Eu sou natural da cidade de João Pessoa. Né? Nasci lá no ano de 77 e ainda jovem, ainda na adolescência, fui morar na cidade de Pilar, no interior, e que meu pai é pastor também, e ele foi iniciar um trabalho lá de implantação de uma igreja, e aos 11 anos de idade eu fui para lá, acompanhando a família, obviamente, e lá começamos a desenvolver esse trabalho, acompanhando meu pai, não sabendo eu que um dia eu estaria aqui também como pastor, desenvolvendo um trabalho. Assumindo o mesmo cargo do pai. Exatamente, né? Então, a sua vida na capital João Pessoa até os 11 anos, é isso? Isso. Foi uma infância de algumas dificuldades também? Foi uma infância de algumas dificuldades, né? Quais, pastor? Nós morávamos lá no bairro de Oitizeiro, na época, né? Morava numa casa muito humilde. Meus pais são do interior e foram para a capital para vencer na vida, né? E meu pai, durante muito tempo, trabalhou na Coteminas, que hoje é a Coteminas, que antigamente era a Toalha. Então, ele foi operário, trabalhou muitos anos à noite. E nós ali acompanhando, estudando, né? E quando eu cheguei à idade dos 11 anos, foi quando meu pai realmente abriu mão da vida secular para se dedicar totalmente à vida ministerial, atendendo o chamado do Senhor para trabalhar com a igreja ali onde ele já era pastor. Na sua residência, a sua família, com quantos irmãos? Ou é você filho único? Não, lá em casa somos 3. Tem o encostado a mim, o Ziel, e o Davi, que é cantor também, todos evangélicos, graças a Deus. Né? Então, somos 3 irmãos ao todo. Mas a sua família, pastor, era uma família sempre protestante ou não? Bom, quando eu nasci, meu pai ele já era protestante, né? No ano de 77. Minha mãe demorou ainda algum tempo, eles eram religiosos, né? Assim, eram católicos e tal. Mas meu pai conheceu Jesus na igreja evangélica e foi lá onde ele teve um encontro com Deus. Né? E minha mãe demorou ainda 4 anos para que isso acontecesse. Mas desde a infância nós fomos criados, indo à igreja, frequentando a igreja. Meu pai nos levava nos braços e a nossa refeição, o mingauzinho, era dado na igreja. Meu pai fazia questão desde os primeiros passos da nossa vida, ser já inserido no contexto de igreja. Essa convivência foi fundamental para o senhor ser o que é hoje? Foi fundamental porque lá foram lançados princípios bíblicos e cristãos na nossa vida. E a criança é um livro em branco. Né? Então, quando a criança ela recebe esse ensinamento desde pequenininho, então assim tem uma tendência muito forte em seguir a orientação que o pai está colocando ali, o meio onde está sendo inserida a criança. Né? Então isso foi muito fundamental para que posteriormente eu pudesse perceber de Deus um chamado específico para desenvolver um trabalho. E você fala que a sua família sempre foi uma família religiosa, uma família que frequentava. E quando o senhor foi realmente tocado a abandonar a vida, aquela juventude, não que não fosse viver sendo evangélico, sendo católico, tendo uma religião, mas aquela coisa de dizer assim, não, eu vou realmente servir.
o meu chamado, eu vou aceitar e vou abrir mão de tudo, e é isso que eu quero para mim. Quando foi esse ponto culminante na sua vida? Esse ponto culminante, ele aconteceu já na cidade de Pilar, né? Porque nós, na primeira infância, acompanhávamos os pais, né? Naquilo, todo domingo, todos os cultos, então nós éramos levados. Mas aí quando fomos para Pilar, que aí foi implantada a igreja, então a partir dos 12, 13 anos de idade eu já tinha uma consciência bem firmada, né, acerca daquele chamado, daquilo que eu queria. Então assim, eu não tive as oportunidades não experimentei a oportunidade da vida, vamos dizer assim, uma vida mais voltada para assim, os prazeres, a bebida alcoólica, né, e outros prazeres de noites e festas e tal. Eu nunca participei, nunca tive envolvimento com essa vida, né, que nós conhecemos. Mas sempre fui voltado mesmo para uma dedicação maior ao trabalho da igreja, à família, a estar junto dos pais. Nunca fez falta também? Não, eu nunca senti o desejo assim, aquela necessidade, né, de adentrar e conhecer droga ou qualquer outro tipo de vício, entende? Graças a Deus assim eu sinto-me feliz. Mas em algum momento, pastor, teve o convite? Porque nós sabemos que o mundo oferece, né? Que não falta são convites, na verdade. É porque é o seguinte, existe a questão dos meios de amizade. Então o meu meio de amizade desde a minha infância foi meios de pessoas que tinham uma tendência à igreja, a um distanciamento desses prazeres, né? Então sempre que havia convite de algum colega do colégio, alguma coisa desse tipo, então eu sempre tinha o receio e sempre havia como se fosse um escudo que me protegia, não é, de uma tendência a essas coisas, entendeu? Então eu acredito que o meio foi muito importante, foi muito determinante na minha vida para que eu não adentrasse ao outro lado da vida, vamos dizer assim. E como o pastor Ivan veio parar aqui no sertão, em Cajazeiras, João Pessoa, passando por João Pessoa, Pilar e agora Cajazeiras e tantas outras cidades que eu já fiz missão também. Veja só, então em Pilar eu casei muito jovem, né? Eu casei com 19 anos de idade, hoje eu tenho 38, então já tenho 18 de casamento, tenho 2 filhos, mas aí quando eu casei, ainda jovem, então eu tive que morar em Guarabira, entendeu? Na cidade de Guarabira, e depois vim morar em Sapé e depois acabei indo morar em João Pessoa por conta do trabalho, né? Que nós trabalhamos com cursos de informática e tivemos que dar uma volta bem grande, assim, em várias cidades morando, né? Lutando pela subsistência. E assim, a nossa denominação na época, que o meu pai é pastor atualmente, eu não tinha uma igreja próxima de casa, eu teria que viajar para frequentar. Então aí no ano 2000 conheci o Betel Brasileiro. E lá me afiliei e estou até hoje. Então foi lá onde aconteceu o chamado específico para o ministério. Entende? Então ali eu adentrei ao seminário, estudei 4 anos no Instituto Bíblico Betel Brasileiro em João Pessoa e acabei o curso em 2014. E antes de concluir o curso, o Senhor me fez o convite, instrumentalizado por pessoas, meus líderes, né? Pastor José Alcione, pastor Edmundo Jordão, que é o presidente da instituição, para que eu fosse assumir a responsabilidade de estar à frente do projeto. Então, para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu nunca pensei de estar à frente, porém, eu já frequentava o projeto como um participante, como um desses fiel, 150, né? Que estão aqui hoje. E assim, eu sempre tive esse desejo de trabalhar com o sertanejo. Eu sou uma pessoa que gosto muito das raízes, eu gosto muito da vida humilde, da vida simples. Eu plantei muito feijão no interior, plantei muito inhame, eu cuidei de cortar vara no mato. Então, gosto do chapéu de couro, eu gosto do calor, do suor do sertão, sei das dificuldades. Então isso criou uma afinidade muito grande com esse projeto. Se sente em casa, né? Eu me sinto em casa, entende? É uma coisa que eu me identifico. Para você ter uma ideia, eu prefiro um contexto de sítio e de sertão, assim, do que a beira da praia. A vida na cidade grande, né? Entendeu? Eu me apaixono, a calmaria do interior, entende? Ver a chuva cair. Hoje, por exemplo, tivemos uma chuva aqui a meio-dia, né? E eu fiquei assim, só deslumbrando. Maravilhado, né? Maravilhado. Quando vem chuva. Eu me sinto, não sou sertanejo de origem, mas eu me sinto um sertanejo.
não é? E sabemos das dificuldades, das limitações, não é? Então, assim, todo o meu contexto de vida, apesar de ser numa cidade do interior, em Pilar, mas não é sertão, mas é agreste, né? Agreste. Zona da mata. Mas eu tive um convívio, assim, com seca, houveram períodos de estiagem muito prolongados, e carreguei lata de água na cabeça, né? Cuidei de muitas coisas assim. É um sobrevivente, né? Então, assim, talvez Deus estivesse lá atrás já me introduzindo em uma visão, em um contexto, né, que posteriormente eu pudesse estar aqui envolvido nesse trabalho e eu me sinto realizado, de fato, né? Então o projeto vive viajando. 2 vezes por ano o projeto viaja, vai a uma cidade, tá certo? Uma viagem em janeiro e outra no meio do ano, sempre no período de férias. Então, à frente do projeto, eu já estou há 4 anos, vai completar agora no meio do ano. Então já tivemos, né? O Promib. Então esse projeto, como já foi dito, né, em várias ocasiões, já existe há mais de 70 anos. Né? Então vai passando de geração para geração e hoje sou eu que estou à frente, pela graça do Senhor. Entende? E já estamos já com uma cidade já acertada para visitarmos no meio do ano. Vamos para a cidade de Serra Negra do Norte, que é uma cidade do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Próximo a Patos, né, na região ali. Tá certo? Então, assim, já estivemos em Ibimirim, já estivemos no Vale do Piancó ano passado, tivemos em Assunção, próximo aqui de Juazeirinho, e aí estamos na nossa caminhada, pregando a palavra de Deus e realizando os trabalhos que... Cumprindo a sua missão, né, pastor? Cumprindo a missão. E você que está em casa, você queira participar também desse programa, pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 991 44 0709. Inclusive, pastor, abraçar desde já nesse início do programa o nosso querido Gilson Souto Maior, que está acompanhando a entrevista agora, né? Nosso querido Gilson está lá, nos ligou logo cedo, né? Mandou aí uma mensagem e tal. Foi um grande emissário do Instituto, aqui na mídia, foi quem cuidou dessa parte, né, da comunicação da missão do Instituto. Como ele diz aqui, ele está em casa, né? Ele se sente em casa. Se sente em casa. Cajazeirado, realmente. Com certeza. Inclusive, pastor, daqui a pouco nós vamos ter um momento também de oração, inclusive é importante que o senhor possa também levar um momento de oração para quem está em casa, muitas das vezes enfrentando algum problema. Sim, às vezes precisa de uma palavra, de um encorajamento, e o senhor está aqui. É importante também aproveitarmos o ensejo da entrevista, conhecendo um pouco da sua vida, mas claro, como o senhor define o Instituto Bíblico Betel? Para o senhor. Olha, para mim o Instituto Bíblico Betel Brasileiro é um instrumento valiosíssimo que Deus instituiu na terra para desenvolver as ações que ele desenvolve. É uma casa que nos acolheu, que tem acolhido muitas pessoas, tem levado a palavra de Deus para muitas cidades, para muitos países. Nós temos igrejas no Japão, temos igrejas na Europa, igrejas do Betel brasileiro com pessoas que foram formadas lá em João Pessoa, no Instituto Bíblico. Temos igrejas espalhadas pelo Brasil inteiro, a região Sudeste, Sul, Norte, Centro-Oeste. Então temos, é um trabalho muito lindo. Então o Instituto, ele consiste nas igrejas, consiste também no seminário, que faz o preparo do vocacionado. E aí temos a Agência Missionária do Betel Brasileiro, temos o Promib, temos os projetos de ação social. Né? Então, assim, uma obra de fé, porque não recebemos dinheiro de político, de patrocínios milionários, nada disso. Quem conhece o Betel Brasileiro, ou quem pretende conhecer o Betel Brasileiro, se aproxime um pouco do Betel e você vai ver que é uma obra sustentada pela graça do Senhor. Entende? Todos os projetos e ações que o Betel desenvolve e tem desenvolvido até hoje é fruto das intervenções do Senhor Jesus. Há mais de 70 anos, né, exatamente. Então, somos assim, eu mesmo vejo o Betel Brasileiro como um instrumento mesmo, na mão de Deus, para realizar muitas coisas. É um leque de muitas ações que o Betel hoje tem. Temos até a EAD, né, que é o ensino à distância. Se por acaso algum internauta, né, que faz parte de alguma igreja evangélica, porque há esse critério, quiser estudar no Betel Brasileiro sem ser presencialmente, pode entrar no site e lá você vai encontrar o meio como fazer o seminário à distância. Entende? Então é uma bênção do Senhor e Deus tem sustentado durante todo esse tempo.
nunca houve divisão, nunca houve problemas desta natureza. É um povo coeso, não é? E que tem lutado pelos bons préstimos, lutado por uma dedicação ao amor à obra mesmo em si, né? Então eu vejo o Betel assim. Pastor, o senhor fala na questão da divisão, como o senhor vê os vários números de igrejas, não colocando placa, não colocando nome, mas como o senhor analisa o número elevado de igrejas evangélicas, inclusive igrejas verdadeiras que pregam a verdade, Sim. como nós sabemos que existem aquelas igrejas que, na verdade, estão lá para, de alguma forma, enganar o cidadão, que muitas das vezes não conhece bem, e quando chega lá é enganado por algumas pessoas. Como o senhor vê essa questão da divisão na igreja evangélica? É o seguinte, no meu ponto de vista, eu vejo da seguinte forma. Existe a divisão, que é quando uma igreja, ela há uma ruptura de parte dos seus membros com a liderança. Então esses membros, eles se distanciam da igreja e formam ali uma nova igreja, com uma liderança que é colocada por eles. Entende? De forma abrupta, de forma independente, sem estar mais arrolado à instituição. Existe isso no Brasil, não é demais, existem muitas essas situações. É lamentável que isso venha a acontecer, porque os princípios bíblicos é que nós sejamos um povo unido, sejamos um defensor da paz, do amor, da união. A Bíblia Sagrada, ela prega isso, ela mostra isso aí. Então eu vejo com muito lamento, com preocupação, tudo isso que acontece. Agora, a quantidade de igrejas que você falou é um outro ponto, né? Porque nós sabemos que na cidade de Cajazeiras, por exemplo, nós temos a Igreja Batista, temos a Igreja Congregacional, a Igreja Presbiteriana, Assembleia. Sara Nossa Terra, Assembleia de Deus, o Betel Brasileiro. Temos uma variedade grande, que não são frutos de divisões, né? São frutos de instituições que realmente elas nascem, né? De forma sadia, de forma bem plena, com conteúdo bíblico sadio, tá certo? E é uma bênção isso aí. Por exemplo, a Assembleia de Deus é um povo muito mais assim avivado, fervoroso, não é? Que ora em alto. Já a Igreja Batista já é mais acomedida, a Presbiteriana também. Então, assim, existem os estilos, não é? Onde a pessoa se sente bem. Não que uma pregue melhor do que a outra, ou seja, mais bíblica do que a outra, não. O conteúdo bíblico é o mesmo. Agora, existe o estilo de pregações, o estilo, a liturgia da igreja, não é? Existe uma variedade grande. Isso aí, não vejo nenhum problema em relação a isso. O que eu vejo com preocupação é quando uma igreja se divide por falta de entendimento, por falta de humildade, tá certo? E tem um outro ponto que você falou, que é as igrejas que, como você falou, enganam, não é? Não prezam pela veracidade do conteúdo bíblico. Isso aí é trágico, né? Eu vejo com bastante preocupação, porque existe uma teologia que impera, que veio dos Estados Unidos, está no Brasil há muito tempo, que é a teologia da prosperidade. Essa teologia, ela pega textos isolados da Bíblia, fora do seu contexto original, e ali cria agora uma argumentação que possamos com isso barganhar com Deus, vendendo ou sei lá, ou utilizando de subterfúgios para arrecadar dinheiro. Isso aí é um fato. Acontece claramente, nós sabemos disso. Então eu vejo isso com tristeza, não é? E vejo com mais tristeza ainda as pessoas que adentram por este caminho. Porque o acesso à Bíblia Sagrada todos nós temos, não é? Nós podemos muito bem pegar um texto, buscar uma explicação, uma interpretação correta e sadia, para que as pessoas descubram que servir ao Senhor não é barganhar. Não é dizer, eu comprei um copo d'água, paguei R$1.000 num copo d'água, que foi a água que eu vou tomar e ela vai resolver os meus problemas. A Bíblia Sagrada não prega isso. A Bíblia Sagrada prega que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. E que o Senhor Jesus, Ele é o único e suficiente Salvador. E que seguir a Jesus é tomar uma cruz. Ele mesmo falou, o Senhor Jesus falou, quem quiser vir após mim, cada um tome a sua cruz e vem e segue-me. Essa é a mensagem. Não é uma mensagem de dizer, não, eu vou ser crente e agora eu vou ser rico. A igreja agora me deu um carro novo, uma fazenda, um porque apartamento eu me tornei, né? Eu vou enricar. Não. Teologia bíblica
está fora totalmente desse tipo de argumentação. Então é lamentável que pessoas creiam dessa forma. Se enganam, enganam-se a si mesmo, não é? A título de uma interpretação fraca, frágil, né? Errônea, totalmente fora da proposta que a palavra de Deus traz para nós. Então é isso aí. O Instituto Betel em Cajazeiras, existe já uma sede ou já está sendo trabalhada também a construção de uma igreja para melhor acomodar as pessoas? Né? Sim, não. A igreja do Betel de Cajazeiras, ela funciona hoje em um prédio alugado, né? O pastor Jonatas, que inclusive está aqui nos estúdios, ele vai ter a oportunidade de explanar melhor esse ponto, só que nós adquirimos há um tempo atrás um terreno que fica no Jardim Oásis, e começamos a construção que já está com todas as estruturas prontas, faltando apenas as lajes e fechado de tijolo e partir para os acabamentos para que possamos sair do aluguel para ir para o nosso próprio prédio. Não é que, por sinal, é uma arquitetura muito bonita que com certeza o povo de Cajazeiras vai ter até prazer em poder contar com um equipamento tão Eu vi na internet, inclusive no site da igreja, algumas fotos de outras igrejas, a arquitetura muito bonita, realmente. Sim, exatamente. Então, assim, Deus tem dado, né, a bênção de nos conceder, né, esses prédios que pode ter certeza que são coisas adquiridas com oração. Né? Deus tem tocado muito no coração de pessoas que têm nos ajudado, tem nos colaborado conosco, a exemplo do Promib em si. Né? Nós, por exemplo, compramos agora há pouco um equipamento que é um consultório odontológico portátil, que cabe numa malinha de rodas. E o dentista está aqui, o pastor Mário, da Igreja do Nazareno de João Pessoa, ele é parceiro nosso e viaja conosco todas as viagens. Então ele vai fazer uso amanhã desse equipamento para atender a população de Cajazeiras. Totalmente grátis. Exatamente. E para adquirir esse equipamento custou R$10.000. É um equipamento feito na Europa. E, pasmem, eu juntamente com a equipe saímos de cidade em cidade vendendo garrafas d'água, vendendo boné, vendendo camiseta, para que com esse dinheiro pudéssemos juntar um montante para comprar um equipamento. Trabalhamos 6 meses nesse sentido. Uma coisa que é um valor até irrisório para os poderes públicos, para grandes empresários, não é? Mas para nós, que não recebemos nenhum incentivo de órgãos assim, nós temos que lutar pelos nossos objetivos. Então, era um equipamento importante, que considerávamos de muita valia, de muita utilização para a ação social, e aí tivemos que lutar com os nossos próprios recursos, tá certo? Para adquirir. Então, isso é só um exemplo dos muitos outros que nós temos, né? Então, as igrejas, construções, tudo é feito na base da campanha, do apelo, dos irmãos ajudando. E aí Deus vai concedendo e com o tempo, no tempo certo, não é? Nós alcançamos a bênção de adquirir esses imóveis, construções e a realização do projeto em si. Pastor, quando se fala em Promib, se lembra automaticamente também dos cultos que o senhor realizou, a igreja realizou na praça, em frente à rodoviária, e de tantos outros momentos, e claro, a caminhada nas ruas. Ali foi o marco central, inclusive, desde o dia 7 de janeiro, que o Promib vem desenvolvendo esses trabalhos aqui. E, num contexto geral, pastor, qual realmente é o trabalho do Promib aqui na cidade? Olha, o Promib aqui, ele tem várias vertentes, né, de atuação. Então, a primeira delas, principal, é realizar cultos públicos e visitar as casas. Então, nós temos uma equipe de 150 pessoas que tem visitado as residências das casas da cidade de Cajazeiras, aquelas que somos permitidos entrar. E ao entrar nessas casas, nós temos um olhar voltado para a condição da pessoa que mora lá. Quando nós encontramos casas carentes, pessoas muito carentes, nós entregamos uma cesta básica, levamos uma Bíblia, ofertamos para que a pessoa possa conhecer da palavra de Deus. Então isso é um trabalho que nós fazemos com essa objetivação, de evangelizar, de levar uma palavra para as famílias. Então temos também as passeatas que nós fazemos, que é um ato público para atrair a atenção da população para as temáticas que nós temos levantado. Que aqui
a temática da paz e de combate às drogas, que é uma coisa que tem afetado a sociedade como um todo, não é? Então, fora isso, temos a ação social, que é justamente o atendimento odontológico, o corte de cabelo, os serviços de enfermagem, que é a verificação de pressão arterial e glicemia, tá certo? Temos também os cursos, que hoje concluímos o curso de bolos com quase 20 pessoas. Então são 20 novos pequenos comerciantes que eles podem se tornar, tá certo? E também nós temos o curso de informática, que traz uma oportunidade para a pessoa se especializar nesta área, com entrega de certificados e tudo mais, tá certo? E também com tudo isso fortalecemos o trabalho do Bethel na cidade. É uma forma de fazer com que a igreja ela seja mais conhecida, entende? Então, assim, o projeto... Aliando a religião, o contexto religioso, que é importante, com o social, que é muito mais importante. Exatamente. Aliar os dois é uma combinação perfeita. Perfeita. Não podemos trabalhar em uma única só vertente. Temos que ter... Pastor, o senhor acredita que falta esse lado social nas igrejas? Seja na igreja católica, na igreja evangélica e tantas outras religiões? Eu acredito que sim. Falta fazer muito. Precisamos fazer mais. O povo é sedento, né? O povo é sedento e, assim, às vezes nós colocamos a culpa apenas nos políticos, né? E nós sabemos que o contexto atual é um contexto complexo, de muita corrupção, de muitos interesses pessoais, de o político se candidata já com interesse no que é que ele vai aprontar para poder ter os seus benefícios. É o que nós temos visto, né? Claramente na mídia nacional, na mídia pequena, nas cidades. Então, assim, é lamentável que o olhar para o social, para a preocupação com a vida, ela esteja em segundo plano ou em terceiro plano. Então, nós como igreja do Senhor, independente da denominação, nós podemos juntos fazer muito, né, nesta área. Então, assim, eu acredito que seria muito importante que houvesse esse despertamento, né, para que houvesse uma maior união, um maior engajamento, tá certo? Por exemplo, nós viemos para cá, então nós tivemos a ajuda de muitas pessoas que fez com que nós pudéssemos trazer 1.200 quilos de alimentos para poder não resolver uma situação, mas para dar uma demonstração, tá entendendo, daquilo que nós podemos, do potencial de cada um. Então imagine se todas as igrejas de Cajazeiras se juntassem para realizar, por exemplo, a cada 6 meses, um mutirão social. Imagine. Porque nas igrejas temos empresários, temos comerciantes, temos pessoas influentes, né? Temos aqui uma abertura de um canal de TV, das rádios, que abriu as portas para todos nós. Imagine se houvesse uma grande união, uma grande mobilização, né, da força evangélica no sentido de fazer algo neste aspecto social e religioso. Seria uma bênção. Com certeza os frutos viriam, e bons frutos, e que permaneceriam. Então eu vejo dessa forma que precisamos fazer mais, precisamos continuar nessa luta. Pastor, inclusive no último sábado eu estive presente ao lado de Amarante e a nossa TV esteve presente cobrindo a caminhada e a gente pôde notar a animação, né? Sim. A forma diferente de evangelizar, porque quando se pensa no evangélico, se pensa no católico, naquele religioso, sim, se pensa naquele homem engravatado, aquela pessoa que só, oi, bom dia, eu posso entrar na sua casa. E não, a juventude foi às ruas e de uma forma diferente evangelizou e atingiu todos os públicos, não é isso? Exatamente, porque existe uma coisa chamada contextualização. Então, no nosso contexto hoje, a questão da gravata, de muita formalidade, entende? Ela está um pouco assim arcaica. Então precisamos adentrar com um formato mais ousado. Então nós trabalhamos com apresentação de peças, com danças, não é? Com coreografias. As pessoas têm que colocar uma camiseta e não se colocar por trás de uma roupa formal, né? Precisamos mostrar a nossa cara como pessoas, como seres humanos, que somos normais como qualquer outra, e expressar com isso a nossa alegria da forma mais criativa possível, né? E assim, querendo assim deixar aqui os nossos parabéns a todos os participantes que estão conosco. É um povo animado, é um povo aguerrido, é um povo muito alegre,
e que quando vai à rua, a vontade é extravasar, né, na expressão de mostrar para as pessoas que aquilo que nós estamos fazendo é de fato a vontade do Senhor e que Ele está na direção maior de todas essas ações, entende? Você que está em casa pode participar dessa entrevista, desse bate-papo, participando pelo nosso WhatsApp, o 991 44 0709, 991440709. Daqui a pouco a gente registra, pastor, Sim. algumas mensagens que já estão chegando. E o senhor fica à vontade para registrar a presença de todos os irmãos que estão aqui nos Amém. nossos estúdios. Pronto, então assim, primeiramente eu quero apresentar aqui falar aqui do pastor Jonatas, que é o pastor da Igreja do Betel Brasileiro em Cajazeiras, está aqui conosco. Está conosco aqui o pastor Silvio Roberto, ele é a pessoa mobilizadora de recursos, ele é a pessoa em que é responsável por captação de recursos, por ir atrás das condições para que possamos desenvolver o trabalho. Então ele é o homem pensante, é a cabeça pensante do projeto no que diz respeito à captação de recursos. É um pastor, companheiro, amigo e de muito valor, não é? E eu sinto-me muito honrado e tenho muito prazer de trabalhar com a equipe que ele faz parte também dela. Está conosco também o doutor e pastor Mário Sérgio Coutinho, de João Pessoa. Ele é pastor da Igreja do Nazareno, é odontólogo. Já quero dizer que a partir de amanhã, às 9 da manhã, na Igreja do Betel Brasileiro, ele vai começar a fazer os atendimentos, tá certo? Fazendo parte assim da nossa ação social junto com toda uma equipe. Ele veio de João Pessoa, chegou hoje de viagem, né? Vai ter essa noite para descansar bem para amanhã começar os trabalhos. E para encerrar, temos aqui o Tony Brito, que é o responsável pela música, e temos também a Carol Pontes, que também é coadjuvante na nossa equipe de louvor, de música, tudo que diz respeito à música, tá certo? É com esses abençoados que estão aqui nos acompanhando. E eles já estão se preparando, daqui a pouco nós vamos ter um momento de louvor aqui. Claro, né, pastor? Com certeza. Muito importante, né? Uhum. E, claro, registrar aqui algumas mensagens, deixa eu ver aqui, o meu amigo Marlon Silva, ele está na cidade de Cachoeira dos Índios, aqui próximo a Cajazeiras. Conheço. Acompanhando. Abraçar também o meu amigo J. França, ele que trabalha com a gente, está acompanhando a entrevista. E em Várzea da Ema, nosso amigo Ronaldo, parabenizando o senhor pela entrevista. E também em Várzea da Ema, abraçar a nossa amiga Geilda, ela mandando uma mensagem e parabenizando o pastor Ivan pela sua entrevista, pastor. Abraço a todos. E claro, Gilson Souto Maior mandando a seguinte mensagem: parabéns, estou vendo e ouvindo. Uma bela entrevista. Eu quero deixar meu abraço, né, a todos os que estão enviando mensagem, né? Sinto-me muito lisonjeado e alegre, né, por ter aí a participação dos telespectadores acompanhando nossa entrevista, e espero que possamos ter assim alcançado, né, o objetivo da entrevista e poder ter colaborado de alguma forma trazendo informações importantes acerca do projeto e da nossa vida. Pastor, antes de ouvirmos aqui um pouco de louvor, vamos aqui tentar ouvir um pouco da mensagem do nosso amigo Gilson Souto. Ele manda a seguinte mensagem. Eu quero cumprimentar os amigos da TV Diário do Sertão e dizer do prazer de poder ocupar este espaço. E ocupá-lo para parabenizar o pastor Ivan pelo belo trabalho que ele vem fazendo à frente do PROMIB, esse projeto que está aí em Cajazeiras desde o dia 7. Então eu fico muito feliz em estar acompanhando, né, o trabalho do pastor Ivan. Passei alguns dias aí na cidade e pude ver de perto o apoio que está sendo dado pela comunidade cajazeirense e também pela imprensa de um modo geral, por vocês da TV Diário do Sertão e pelas emissoras de rádio a esse projeto. Então eu agradeço inicialmente a vocês da TV Diário do Sertão por essa oportunidade e quero dizer ao pastor Ivan que ele está de parabéns e também toda a sua equipe de pastores que o acompanham nesse projeto, e desejo nesta oportunidade, aproveitando essa chance que me é proporcionada pela TV Diário do Sertão, apresentar-lhe, meu querido pastor, os parabéns, os meus parabéns de toda a minha família pelo belo trabalho
que o senhor vem realizando juntamente com os demais pastores que integram esse projeto. E mandar o meu abraço para toda a juventude que o acompanha nesta oportunidade. Até eu retifico, vocês chegaram aí no dia 5, exatamente. Então, parabéns, pastor, pelo belo trabalho, e que Cajazeiras continue assim receptiva com vocês do projeto até o próximo domingo, quando teremos o encerramento da programação. Eu estou muito feliz em saber que o senhor também está feliz nesta terra, que é um pouco minha, até porque eu sou cidadão cajazeirense por adoção, num trabalho dos meus amigos vereadores da Câmara de Vereadores local. Então, pastor, parabéns a toda a sua equipe, e que Deus esteja com vocês até o final do projeto. E para os amigos de Cajazeiras, o nosso agradecimento pelo apoio que nos foi proporcionado, que nos está sendo proporcionado, porque na verdade esse projeto tem uma finalidade belíssima, não somente evangelizar, mas também de prestar serviços de ação social à comunidade. O meu agradecimento, um abraço a todos os amigos de Cajazeiras. Voz inconfundível, né, de Com Gilson certeza. Souto. E o senhor fica agora à vontade para registrar mais uma vez a participação de Gilson. Pronto, irmão Gilson, um grande abraço. Eu quero, assim, lhe dizer da minha alegria, né, de poder ter contado com a sua participação aqui, em estar conduzindo, abrindo as portas e todos os links para que tivéssemos, assim, de estar falando do projeto. Quero louvar a Deus pela sua vida, por ter lhe conhecido, né, lá na nossa igreja, lá em Manaíra, lá em João Pessoa, e que Deus possa, assim, lhe retribuir de forma abundante na sua vida, em todas as coisas, abençoando sua família, sua esposa, nossa querida Robéria, tá certo? E que, assim, de fato, essa cidade é uma cidade abençoada, hospitaleira, e faz jus à sua pessoa, né? Esse cajazeirense por adoção. Né? Mas quero, assim, deixar o nosso obrigado, o nosso agradecimento, e falar em nome de todo o Betel brasileiro, e especificamente em nome do Promib, tá certo? Deixar o nosso muito obrigado, e que Deus esteja, assim, te abençoando grandemente. Um forte abraço lá de João Pessoa, queremos aqui deixar para o senhor. Pastor, vamos ouvir um pouco de louvor Com certeza. com os irmãos. Tony Brito e Carol Pontes. Vamos agora ouvir um pouco de louvor dentro do nosso programa Interview com vocês. Essa música ficou muito marcada. Ficou muito marcada no Promib esses dias. Nós vamos cantar ela. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam
dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Bom, né, pastor? Amém. Glória Que a Deus. bom, né? Inclusive, pastor, as pessoas que estiverem em casa nesse momento, quiserem participar também do programa, fiquem à vontade, já que você está assistindo esse programa, e a gente conversando com o pastor e ao mesmo tempo louvando, né? Amém, com certeza. Isso é importante. E a música, ela fala muito bem disso, a questão da população de Cajazeiras, que no último sábado, aquele momento onde houve aquele abraço na prefeitura, ficou um marco, né, pastor? É, ficou um marco, exatamente. E todo mundo comentou nas redes sociais, todo mundo compartilhou, e foi o diferencial. O Instituto chegou em Cajazeiras, realizou uma movimentação, uma caminhada, e já deixou seu marco, né? Exatamente, é. Porque é o seguinte, a Bíblia fala que toda a autoridade, ela é constituída por Deus. Então, independente se a autoridade ela está acertando ou está errando, independente de qualquer tipo de especulação, é uma autoridade que precisa ser respeitada, precisa ser valorizada. E naquele momento ali nós abraçamos a autoridade, por que não dizer, a autoridade gestora e maior da cidade, que é quem conduz, né, todos os recursos da cidade, que atende as pessoas que são humildes e, enfim, todas as ações, né? Então, é um ano eleitoral, é um ano de escolha, é um ano de muitas mudanças, né? Em muitos quadros. E ali nós demos um abraço na prefeitura e oramos pela cidade de Cajazeiras, pedindo que Deus abençoasse todos os políticos, inclusive a prefeita Denise, né, que tem nos ajudado, tem nos apoiado, que Deus esteja assim abençoando a vida de cada vereador, a vida daqueles que são coadjuvantes na prefeitura, os secretários, inclusive a própria prefeita, que ali foi uma demonstração de que nós estamos juntos, preocupados e que estamos ali envolvidos de alguma forma, né, em pedir, interceder a Deus por bênçãos para esta cidade. Pastor, antes de irmos para o intervalo comercial, para a gente colocar todo mundo aqui no estúdio, para cada um dar uma palavra, para cada um se apresentar, antes de irmos para o intervalo, vamos ouvir mais um pouco de louvor para a gente ir para o intervalo comercial. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo
Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Me conhece, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo.